Edivaldo Cunha, muito boa noite e obrigado pela gentileza de ter nos atendido, Edivaldo. Boa noite a você, boa noite a todos. Veja, você falando e ouvindo aqui, realmente o comércio ultimamente tem pagado uma conta que não é dele. Essa questão, fecha o comércio, deixa, de uma certa forma, o supermercado lotando de gente, os bancos não obedecem àquilo que determina a lei, né, de 15 minutos, né, que atender, e não é o correto. Se o banco tem condição, veja, eu entendo, talvez eu esteja errado, e se tiver, depois você me corrige, eu lhe agradeço. Olha, se você tem uma agência bancária que tem 2 funcionários, como o Bradesco, eu vou citar o nome, não vou aqui poupar o nome não. O Bradesco, por exemplo, ele coloca 2 funcionários para atender 300, 400 pessoas dia. E por que ele não faz um levantamento de quantas pessoas ele tem condição de atender dentro daquilo que pode, né, ser normal? Se eu posso atender 100 pessoas, distribua 100 fichas e depois daquelas 100 fichas, avisa, olha, só agora, só amanhã. Não, ele atende, fica uma aglomeração na porta do banco, na rua, causando uma aglomeração imprecedente, que não é possível, é coisa de ninguém acreditar. Aí vem o Ministério Público, com todo respeito, não estou aqui querendo, se talvez não esteja acompanhando de perto o que está acontecendo nos bancos. Mas, Edivaldo, não precisa acompanhar não, basta passar na porta. Quer ver coisa no dia que é para receber o auxílio emergencial? Pronto, esse auxílio emergencial que o governo federal disponibilizou, a gente entende que o governo federal, talvez ele não tenha pensado nessa aglomeração que tem causado na Caixa Econômica Federal e agora, em especial, no Bradesco, né? Eu acho que o governo federal fez o certo, colocar uma ajuda para aqueles que estão, de certa forma, necessitados, para o trabalhador informal, o Bolsa Família, né? Então, tudo bem, a gente entende. Eu não estou aqui querendo questionar os R$600, não. Os R$600 vem uma hora boa para o... Veja, mas não está... Veja, esses R$600, meu amigo, não está indo para o comércio, está indo para um barzinho na periferia e direto para o supermercado. Porque nós estamos fechados, os nossos estabelecimentos estão fechados. O governo não vê que não é. Olha, nós atendendo uma loja, você disse muito bem, uma loja de móveis, se ele atender por dia, atende 20 pessoas. Mas 20 pessoas, o Edivaldo, 20 pessoas... 5, 6 pessoas de uma vez, não, numa loja. Exatamente, é isso que eu ia colocar. 20 pessoas numa rotatividade, né? Exato, não entra um casal, 2 pessoas, 3, olha o móvel, porque você sabe que é assim, a mulher olha, não gostei dessa peça, o marido fica ali, não, entendeu? Isso é normal, isso de manhã, digamos assim, 3 ou 5 pessoas, à tarde mais 5 ou 10, isso é durante o dia, eu acredito que tem esse movimento de 20 pessoas, aí no banco tem 300 pessoas. E o comércio é o causador do crescimento, né, da Covid? Não, filho, Deus tenha paciência. E ainda tem um outro fator aí, Edivaldo, que é o seguinte: uma das justificativas que é dita é que na hora que abre aumenta a movimentação, mas fechou e não diminuiu, continua aí o menor isolamento praticamente do Nordeste. Veja, porque, olha, o pessoal, não adianta você fazer isso, o povo está na rua, ninguém quer ficar dentro de casa, que não é bom não. Eu vou lhe dizer a verdade, a pessoa ficar dentro de casa adoece também, não é? Agora, você não deve também estar passeando na rua, entendeu? Eu não estou, veja, saia só para o necessário, entendeu? Tem muita gente que sai para passear. Veja, eu vou contar, digamos que na praia, você proibir as pessoas na praia. De uma certa forma, a praia não vai, a não ser que haja aglomeração na praia, como muita gente. Mas se for para o cara estar dando uma volta na praia, um casal, não vai haver problema nenhum. É assim que eu vejo. Entendeu? Uhum. Na verdade, você colocou muito bem, inclusive no material que eu li, e que foi o que motivou a gente bater esse papo agora,
é que a conta está sobrando apenas para um setor. Exatamente. Mas está sendo. Mas a evolução da contaminação está vindo por outro caminho, porque há quanto tempo o comércio está fechado? Exatamente, e não diminuiu hora nenhuma a proliferação, a contaminação do Covid, não é isso? E é isso que eu estou querendo dizer, porque imagine, acho que desde 14 de março que foi o decreto para fechar, salvo engano, 14 de março, salvo engano. Quer dizer, de lá para cá, fechou-se o comércio com as suas portas fechadas. E vai completar 4 meses. E os números não foram congelados nem cresceram de forma, eu diria assim, suave, não, cresceram em uma velocidade absurda. Porque isso teria que acontecer, pelo menos era o que os cientistas, eles previam já que esse mês seria um número maior, até o dia 22, até o dia 22 vai haver um crescimento, a depender, provavelmente, esperamos que Deus nos ajude, que depois do dia 22 há uma queda, e assim nós esperamos que Deus nos ajude. Não estou aqui dizendo que nós devemos estar na rua, não, o vírus é perigoso, a gente sabe disso. O nosso ponto de vista, como você disse, é a questão que nós, comerciantes, estamos pagando uma conta que não é nossa. Uhum. Então significa dizer com isso, né, Edivaldo, que vocês estão aí irmanados com o governador Belivaldo Chagas nesse recurso que ele está aí, pelo menos foi o que anunciou, que ia recorrer da decisão de continuar implementando a flexibilização, né? É justamente isso, meu amigo. Espero que o governador seja sensível ao comércio. Ultimamente ele tem sido, ele está preocupado com, a gente entende a preocupação dele com a saúde do sergipano, não tenha dúvida disso, mas que ele recorra dessa decisão que o Ministério Público ultimamente fez. Então todos nós, o comércio e a indústria, né, está esperando que assim ele proceda. Outra coisa, Eduardo, você que conhece bem o mercado, o comércio de Itabaiana, essa semana se falou na possibilidade, inclusive, de lockdown. Eu já ouvi o prefeito Valmir de Francisquinho, inclusive, dizendo que não vê necessidade para isso. E você, como é que você enxerga essa possibilidade de lockdown que foi anunciada? Não, rapaz, eu já ouvi isso. Acho que o governo, se saiu em alguns setores da imprensa, mas o governo, pelo menos ele disse que não tinha essa intenção, e espero que isso não aconteça. Não há motivo de lockdown em Itabaiana, nem Sergipe, porque, digamos, Itabaiana, nós está vendo que está havendo um número crescendo, o número de contaminados, mas você sabe o que está acontecendo? Itabaiana está fazendo constantemente testes de Covid. As demais cidades por aí não estão fazendo. Então, se está fazendo, né, o teste, logicamente que o número vai aumentando, mas não é um motivo de lockdown. De maneira nenhuma, não vejo a necessidade, espero que não. Eu acredito que isso não passou hora nenhuma pela cabeça do governador Belivaldo Chagas. Ô Edivaldo, você que é da federação e a gente tem conversado muito com muitos comerciantes e também com outros setores, já é possível se ter uma ideia, enquanto liderança dessa federação e, portanto, em contato direto com esses lojistas, quantos já não poderão retornar aos seus estabelecimentos por consequência desse fechamento por tanto tempo, Edivaldo? Números exatos não, mas você sabe que isso nos preocupa, principalmente o lojista de pequeno porte, porque, veja, você tem que fazer um estoque, né? Todo mundo comprou em novembro para vender em dezembro. Aquelas vendas que não aconteceram em dezembro, então você esperava vender no dia das mães e no dia dos namorados, né? Não houve espaço para que isso acontecesse. Então, veja, nós estamos em algum segmento, eu diria no segmento de calçado e no segmento de confecções, que é o que mais está sofrendo atualmente. Eu vou até lhe dizer, Edivaldo, como eu lhe disse, e agora vou dizer para todo mundo ouvir, eu hoje tive a oportunidade e a grande satisfação de conversar com um lojista do ramo de calçados, que ele precisa comprar a coleção, por exemplo, outono e inverno, no mês de março.
E essa compra ela foi feita, e essa compra chegou, e não tem para quem vender, mas tem que pagar. Tem que pagar, pronto. Justamente, meu amigo. Isso é no ramo no ramo calçadista, no ramo de confecções, acontece isso. Você tem que comprar com 2 meses de antecedência. Aí fez a compra, não vendeu, tem que honrar com os compromissos, com as duplicatas, honrar com os funcionários que você está. Ele está em casa, funcionário, mas você não. Houve uma dispensa muito grande de funcionários. Talvez alguns segmentos não volte, que é o pior é isso. A gente está notando que desses de pequeno lojista, talvez 30%, 40% não volte mais ao comércio, porque veja, quando você é um comerciante de grande porte, às vezes ele sente um impacto, mas ele muda de ramo para uma atividade de menor porte e vai se manter. Quando a pessoa, um comerciante de pequeno porte, quando fecha o estabelecimento dele, ele não tem como depois ser. É mais difícil. Na época da inflação, isso há 20 e tantos anos atrás, isso acontecia. Você fechava, mas logo você pegava um dinheiro ali e agia e voltava a funcionar. Hoje não, a moeda estável, como nós estamos com uma moeda estável, então se você fecha as portas, para você reabrir é muito mais difícil do que no passado. Edivaldo, eu ouvi bem, você disse que até 40% é possível? Exatamente. Espero. A gente, às vezes, nas nossas. Quando ouço 40%, Edivaldo, viu, Edivaldo? Quando eu ouço 40%, eu ouço perto de metade, né? É muito, mas espero que isso. É só às vezes a gente comenta, não, fulano vai fechar. Isso a gente, a nível de Estado, talvez. Eu espero que isso não aconteça. Mas tem algumas cidades que vai acontecer isso, viu? Eu não duvido, não. De jeito nenhum. Porque, Edivaldo, uma coisa óbvia, principalmente nessas duas atividades, confecção e calçados. Você está com um estoque guardado que quando você abrir, não se sabe quando, o estoque está vencido para a época. Está fora de moda, exatamente. Tem a moda, você vai ter que vender mais barato, se quiser, a gente chama de desoga de estoque. Uhum. Né? Vai desogar o estoque, talvez tenha que vender, e agora? Né? Você não teve dinheiro para, não está tendo dinheiro para se manter, e vai ter que pegar aquela mercadoria que está dentro do seu estabelecimento, vender digamos, eu vou usar uma linguagem até por qualquer preço, para que comprar uma outra. Aí você vende digamos que você comprou uma peça por R$40, entre imposto, frete, transporte, ela chega na sua mão por uns R$60 a R$70. Aí você vai vender ela por 40, mas você pagou o imposto, porque não tem como não pagar, tem os custos de transporte e tem os impostos. Né? Aí você vende ela por 40 para comprar uma outra, né, para colocar naquele lugar um que está na moda de hoje, que é assim. No ramo de calçado e de confecções é assim, não tem como não ser. E tem outro detalhe, aqui na hora que você comprou essa por 40 e teve que vender ela pelos mesmos 40, já pagando os impostos e todos os encargos, quando você for renovar esse estoque para a próxima estação, esses 40 já não compra mais a outra, né? Não compra, é verdade, porque está vendo de uma certa forma, você sabe que não tem como, os preços não estão totalmente congelados, né? Uhum. Há um certo aumento, a gente é aceitável, dentro de um padrão aceitável, entendeu? Você tem toda a razão. Pois é, então, Edivaldo, agora é somente agora depender, né, desse recurso e também da sensibilidade dos senhores julgadores para que possam então permitir que essa atividade volte àquele planejamento que já estava deliberado pelo governo, né, e que estava se aplicando gradual. Nós já estávamos inclusive na faixa laranja, né? Exato. E outro, que o Ministério Público fiscalize realmente os bancos, peça para que eles façam, pelo menos, dar a possibilidade, quantos vocês têm condição de atender diariamente. Então, nós podemos atender dignamente, entendeu? Não é colocando o cidadão ficar 40 minutos, 50, 1 hora, 2 horas na fila do banco, não. Dignamente, você atender quantos pode. O banco tem condição de atender quantos por dia? 100 pessoas. Então, pronto, distribua 100 fichas
Pronto, aí diz, olha, depois dessas 6 fichas vocês vão para casa, vem amanhã, que não vai haver aglomeração de jeito nenhum. É verdade. É assim que eu entendo. Eu acredito que você concorda comigo. Não tenha nem dúvida, concordo em gênero, número e grau, porque, sinceramente falando, é triste, confesso, você se encontrar com pessoas que viviam em plena atividade e hoje a gente se encontra com pessoas, eu diria até com uma certa tristeza, depressivas, de não poderem estar podendo fazer os seus negócios, né? Eu tenho 2 segmentos, nós trabalhamos com 2 segmentos, com farmácia e artigo de decoração e armarinhos. No ramo de farmácia, se você souber o número de medicamentos, de receitas, de receituários que hoje cresceu, quanto à questão desses remédios controlados para dormir, é um absurdo. Nesses últimos 90 dias é coisa. Eu tenho um amigo meu que disse agora, se eu não tomar, não durmo. Não, rapaz, não tenho condição, porque veja, estou a duplicar para ver se amanhã. E é verdade, a gente tem que entender. É verdade. E além do mais, né, eu uma certa vez conheci um padre, e aí o padre, ele conversando com uma pessoa, aí teve um amigo nosso que estava assim na roda, depois da missa, a gente conversando, aí o padre disse, eu estou até dizendo isso para você quando estiver aí diante de um comerciante desse, que a gente entende, tem deles que tem que tomar mesmo medicamento, mas a gente estava ali conversando, sabe, Edivaldo? Aí o cara disse, eu vou dizer uma coisa para você, eu estou numa condição de vida tão difícil, com débito ali, débito aqui, ele abrindo o jogo ali com a gente e tal, nada demais, todo mundo tem suas dificuldades, e não tenho dormido à noite. Aí o padre pegou a palavra e disse assim, me diga uma coisa, quantas pessoas você procurou essa noite que você passou acordado para tentar fazer um acordo, para poder prorrogar um pouco um prazo? Aí nenhum. Eu digo, pois é, não era melhor que você dormisse, para no outro dia se acordar e poder então ir encontrar alguma alternativa de prorrogar o prazo e coisa do tipo. Mas eu estou dizendo isso como uma história que é verdadeira, que a gente está... Veja, isso está acontecendo, viu? Isso que eu estou dizendo está acontecendo com algumas fábricas, algumas empresas, eles estão prorrogando prazo, e outras alega que, veja, todo mundo tem compromisso. A fábrica tem compromisso com o seu funcionário, né? Todos nós temos os nossos compromissos. Eu estou dizendo que no meu segmento de magazine, a gente tentou negociar com 4 ou 5 aceitou e outros não, eu estou precisando, eu já preciso ver o que é que você pode fazer, fica logo ver o que é que você pode fazer, e aí a gente não pode fazer nada. Aí para a gente cumprir com as nossas obrigações, tirei de um outro segmento para cobrir. É verdade, Quem tem, isso faz, e quem não tem. Exatamente. É como quem diz assim, são 2 que não estão podendo negociando, onde é que vai chegar? Né, Edivaldo? Mas olha, Edivaldo, eu torço que a gente possa ver de volta o sorriso, né, nos comerciantes aqui do nosso estado. Claro que é um retorno ainda muito lento, mesmo depois que for autorizada a abertura. Eu acho que veja, não justifica. Olha, não tenho nada contra dono de supermercado, mas não justifica um supermercado aberto onde eles vendem de tudo, de A a Z, e um shopping, porque é fácil, é só dizer, vocês vão abrir com determinação, obedecendo isso, e todos nós obedecemos, e iríamos obedecer. Não vai causar congestionamento desde quando a gente obedeça aquilo que determina, é só uma questão de outra, fiscalize, não está obedecendo, feche, entendeu? Mas não justifica os shoppings em Aracaju. Esse shopping em Aracaju, aqui, o nosso aqui trabalhando na Messias, shopping fechado. Abre o shopping, agora com exigências. Vocês vão abrir, agora vai ter que obedecer, não pode isso, aquilo que determina. E que naturalmente, Edivaldo, com esse povo... Tenho certeza que todos nós iremos obedecer. Não tem um lojista que diga que não, está tudo bem. Eu estou dizendo, e naturalmente, ainda com a população ainda assustada, o retorno não será nessa massa que vai chegar, não. Não vai ter, porque ninguém não tem aquele dinheiro para correr para shopping. Talvez, eu digo que no primeiro dia abre, mas no segundo dia volta à normalidade.
Entendeu? E ainda tem muita gente assustada também com a questão da pandemia, né? É verdade, Não é? Com medo de aglomeração. Isso, exato. E com razão. É verdade. Mas, Edivaldo, olha, torcendo muito e qualquer coisa, estou sempre aqui à disposição, viu, amigo? Tá bom, muito obrigado, meu irmão. Um abraço, meu amigo. Sucesso. Obrigado. SintoniaNoticias.com. Jornalismo independente.